Irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma manhã de bênçãos nessa manhã de domingo. Deus vem falar por intermédio da sua palavra as nossas vidas. Hoje, dia 5 de fevereiro, eu peço desde já que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e mais informações sobre os projetos de aconselhamento e mentoria, projeto Meu Deserto sobre restauração e projeto Pão da Vida, que é um grupo bíblico. Você vai encontrar informações aqui no vídeo, no iCard e também mais detalhes aqui embaixo na descrição, no WhatsApp que eu disponibilizo para os projetos. A palavra diz assim, a nossa meditação vai estar lá em Êxodo, capítulo 21, no versículo de número 2. Diz assim: Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre e de graça. Aqui nós vemos um estatuto de diversos estatutos. Os estatutos e ordenanças foram mais de 500, embora os mandamentos fossem 10, né? Os estatutos e ordenanças eram centenas de direcionamentos de Deus. E aqui é um que nós vemos acerca da compra de um servo. Não é que Deus ele era a favor, ele gostava dessa questão de escravidão, de servidão, não. Mas era um costume da época, e se eles já iam fazer mesmo, pelo menos vamos regulamentar. Eram esses, na verdade, os estatutos, eles tinham esse intuito, eles serviam a esse propósito. Então, aqui era uma forma de se adquirir, né, esse servo e ter ali o mínimo de decência, o mínimo de dignidade, na verdade, de humanidade, dentro daquela questão da lei da servidão, da escravidão. E haviam várias formas de se adquirir um servo. Não necessariamente a pessoa era subjugada, alguém ia ali na esquina, catava alguém e colocava como servo. Não era assim que funcionava. Isso acontecia por conta de guerras, por compra, por ocasião de casamento. Esse era a forma de se adquirir um servo. Mas as pessoas se tornavam servos porque às vezes não tinham onde morar, chegava a um nível de pobreza tão grande, de miséria tão grande, que preferia servir a alguém tendo comida, tendo um teto, né, tendo ali o básico. Ou às vezes chegava num nível de endividamento também muito alto, e aí colocava a sua liberdade, vendia a sua liberdade, ou ali entregava a sua liberdade para poder pagar a dívida, né? Então nós vemos isso. Agora a palavra, ela diz respeito a um servo hebreu, especificamente, que fosse comprado por um outro hebreu, né, do povo de Israel. Sobre eles, né, sobre essa situação de um servo hebreu, havia uma regulamentação especial. Era comum ali um hebreu ficar endividado de tal forma que assim ele não conseguiria pagar as suas dívidas, né? Então, ou um parente próximo remia aquele hebreu, pagava a sua dívida, ou ele de fato vendia a sua liberdade, pagava a dívida com a liberdade, né? Então, o devedor, ele se tornava servo por 6 anos. Agora, no 7º ano, havia uma alforria, ele era alforriado, ou seja, ele era liberto ali daquela condição. E tudo que está escrito ali no Antigo Testamento tem uma aplicação profética e espiritual para as nossas vidas. Não adianta eu vir aqui falar, olha, conhecimento que não vai agregar em nada. O que você quer saber nessa manhã de domingo? Que um servo hebreu ficava 6 anos preso, servindo, e no 7º ele era liberto. Não quer dizer nada para a sua vida, para a minha vida, para os nossos problemas. Então, a Bíblia, ela vai além, ela transcende quando a palavra dela se torna viva, quando ela fala aos nossos corações naquilo que vivemos hoje, nos nossos problemas. E esse texto, ele aponta para as nossas vidas. Uma vez que o homem, a humanidade, né, estava debaixo de uma dívida que não podia ser paga, né, que foi contraída através do pecado. E o preço dessa dívida era a morte. Era a morte, não tinha para onde ir. Então, um parente pagou a nossa dívida. Que parente foi esse? Jesus. Ele desceu dos céus para pagar a nossa dívida e ele saldar aquela dívida. Agora, é tão interessante que quando, na época de Jesus, o Império Romano prendia alguém, eles colocavam na cadeia, ali na cela daquela pessoa, quantos dias que faltava para aquela pessoa sair dali. Se faltasse um ano, 365 dias.
E aquilo dali havia uma contagem regressiva. Aí no outro dia, 364 dias. Até chegar 1 dia. Nenhum dia a pessoa está ali liberta, livre, né? Mas quando zerava a dívida da pessoa, eles colocavam uma placa ali na cela daquela pessoa, escrita Tetelestai, que significa o preço foi pago, a dívida foi paga. E isso é bem interessante, porque quando Jesus ele morre na cruz, ele entrega ali o seu espírito, ele diz, está consumado. A expressão ali é Tetelestai, a dívida foi paga, o preço foi pago. A dívida que era minha, que era sua, a nossa dívida, que era impagável para nós, nós não conseguiríamos se remir, né? E foi necessário que esse preço fosse pago por alguém que não tinha culpa. Agora, há um paradoxo muito grande na questão da salvação, porque o inocente foi injustiçado para que a justiça dele recaísse sobre aqueles que são justos. Ou seja, um inocente foi culpado para que o culpado fosse inocentado. O culpado somos nós, eu, você, né? E aí sim, o texto ele transcende, ele vem de encontro às nossas vidas. Todos nós temos uma dívida impagável. Você pode orar, jejuar, madrugar, buscar, você pode fazer o que você quiser. Isso não vai te fazer credor, vai te manter na posição eterna, enquanto aqui estivermos de devedor. Somos devedores. Não temos uma dívida, um crédito com o Senhor. Não é Deus quem tem uma dívida conosco. Não, Senhor, eu estou orando, eu estou buscando, eu sou um servo que estou fazendo o bem. Não é assim. A salvação e a graça, ela vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Não são as nossas atitudes, não são as nossas ações que nos credenciam a ser abençoados, que nos qualificam, que nos capacitam a alcançar a graça de Deus. Não. De forma alguma. Agora, outro detalhe interessante são os 6 anos, porque 6 é o número de homem. O homem foi criado no 6º dia, né? E até mesmo lá em Apocalipse nós vemos a marca da besta, 666, que é número de homem. E o 7 é um número divino. É a assinatura de Deus, né? Daquilo que Deus faz, daquilo que... Então, a condição humana, o homem na sua essência, a sua vida é uma vida de servidão devido ao pecado original. Por isso que 6 anos ele ficaria ali como um servo. Porém, no 7º, quando o homem se encontra com o Senhor, com a perfeição de Deus, com aquilo que é o projeto da salvação que é perfeito, com a palavra de Deus, que o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e traz luz à alma. Então, quando o homem se encontra com esse projeto de salvação, essa escravidão, essa sujeição ao pecado, ao mundo, talvez a si mesmo, a sua própria vontade, a sua razão, ao seu intelecto, né? Porque tem gente que é escravo de si mesmo, da sua inteligência, do seu dinheiro, né? Da sua beleza. Isso acaba quando nós temos uma verdadeira experiência com Deus e há sobre nós uma remissão. É disso que se trata. Toda a Bíblia se trata disso: remissão, redenção. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa manhã, de que há um Deus que cuida de nós, há um Deus que pagou um preço por nós. Nós não somos merecedores. Nós não nos qualificamos de forma alguma para sermos abençoados, para ser abençoado, para receber de Deus alguma bênção. Não tem como. Continue orando, jejuando, mas dê lugar à graça e saiba que a graça é a maior parte, a maior fatia desse bolo. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que você possa receber a tua bênção. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nesse domingo, nesse dia, a paz de Cristo.